Graça e paz, irmãos. Bom dia, eu tô aqui, são 7h14 da manhã. Cheguei no escritório umas 6 e... Deixa eu ver que horas eu cheguei aqui no escritório. Umas 6 e... foi umas 6h30 que eu cheguei por aqui no escritório, né? Então, nós vamos falar sobre a perseverança dos santos, a doutrina da salvação eterna, também chamada de preservação dos santos, perseverança dos santos ou segurança eterna, certeza da salvação. Quais outros nomes a gente tem por aí, né? Então, a certeza da salvação, a perseverança dos santos ensina que todos aqueles que foram escolhidos por Deus, eles perseveram até o final. E aqui vale lembrar que os nossos amigos que São Tomás de Aquino negou essa doutrina e Calvino nas Institutas diz para ele que isso é um sofisma, né? Então, só para começar o dia bem, né? Falando de Aquino, nosso amigo. Enfim, então os santos que são eleitos perseveram. Por que eles perseveram? Porque todos aqueles que Deus conheceu de antemão, predestinou, chamou, justificou ele, glorificou. Ou seja, essa é chamada a corrente dourada. Então é com base também em João 10 que nós vamos começar agora a falar sobre a perseverança dos santos. Claro que a gente tem que falar um pouco de eleição antes. A eleição significa que Deus, a gente tem outros vídeos sobre isso, antes da fundação do mundo escolheu todos aqueles que ele queria salvar. E diversos textos corroboram com isso, como Romanos 9, obviamente, 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 26 ao 31, depois você pode ler também 2 Tessalonicenses 2, 13, 14, depois você pode ver 1 Pedro 1, 2, depois você pode ver diversos textos da Bíblia que falam que Deus escolheu. Antes da fundação do mundo, por exemplo, Efésios 1, 4 e 5, até o 11, pode ler, que vai dizer que Deus escolheu aqueles que ele decidiu, então, que salvariam. Isso é óbvio, né? Então, Deus, como escolhe esses, ele preserva esses que ele escolheu. Alguns pensam que alguns postulavam que existia uma doutrina, como eu disse, Tomás de Aquino, se não me engano, é desse parecer, pelo que Calvino fala nas Institutas, que Deus escolhe, mas então a pessoa passa a crer, mas então ela tem que perseverar, não no sentido em que ela tem que se manter salva, né? Então ela não pode ter certeza da sua salvação. Pode ser que algum eleito se perca, pelo menos a ideia que João Calvino passa nas Institutos, que aqui não tinha. Mas alguns creem que isso poderia acontecer. Mas isso não acontece porque a corrente de ouro ensina que... O que é a corrente de ouro? Lá em Romanos 8, no capítulo 28, no versículo 28 ao 30, é dito que aqueles que de antemão Deus conheceu, Deus predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho. Ou seja, nós fomos predestinados para ser conformados à imagem de Jesus Cristo. A fim de que Jesus seja o primeiro de muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes ele chamou. E aos que chamou, justificou. Os que justificou, glorificou. Então, todos aqueles que são conhecidos de antemão são predestinados, chamados, justificados. Então, pela glória de Deus, pela graça de Deus, pelo poder de Deus e pela perseverança que Deus gera em nós, nós vamos ser glorificados pela graça de Deus. Então, Deus vai terminar a obra que ele começou. Primeiro, Filipenses 1,6, né? Filipenses 1,6, né? Aquele que começou a boa obra em vocês vai completar até o dia de Cristo Jesus. E Jesus fala algo interessante. Então, a gente perde muito tempo dando dando respostas exegéticas para pessoas sobre a perda de salvação. Então eles tentam provar que os santos perdem a salvação por textos que parecem dizer isso. Porém, se nós pegarmos os textos que afirmam que Deus preservará aqueles que ele escolheu, que o Espírito Santo habita, então, e que Deus fará com que eles obedeçam, então não há objeção nenhuma. Então, por exemplo, Jesus diz lá em João 10, a partir do versículo 26, vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Então não vou focar aqui, né? Ele também diz, né? Ninguém as arrebatará da minha mão e das mãos do meu Pai ninguém arrebatará. Então
Eu não vou focar aqui, ninguém arrebatará da minha mão, ninguém arrebatará da mão do meu pai. Porque a incredulidade do ser humano é tão grande que ele vai dizer assim, não, mas a pessoa pode escolher ser arrebatada ou não. Não pode. Porque Jesus diz que as ovelhas dele ouvem a voz dele e seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ok? Então não tem como a ovelha pegar e fazer o que quer. Não, ela ouve a voz do pastor e segue. Ela não faz o que quer. Ela faz o que a voz do pastor ordena. Então, não tem esse assunto de perda de salvação daquele que foi regenerado. Não tem. Isso aí é uma besteira. Claro que nós temos que segui-lo. Né? A gente deve segui-lo. E isso é um dever nosso, mas não tem como alguém que é salvo, regenerado, não fazer isso. Né? Então esse texto é muito claro. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então elas seguem o pastor. Né? Então você vai ver lá em Apocalipse, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o que o Espírito diz, a ovelha obedece. Entendeu? Então por isso nós não precisamos ter aquele medo, aquele pânico, aquele terror, né? Porque nós recebemos o Espírito não de terror, nem de temor, mas o Espírito de adoção. Então, esse Espírito Santo que habita em nós, o Espírito bendito de Deus, ele nos guia a toda a verdade e ele nos faz ouvir a voz de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouve o que o Espírito diz às igrejas. As ovelhas ouvem a voz dele e seguem. Depois nós temos também Romanos 8, como eu já citei, do 28 ao 30. Ali você tem uma cadeia que necessariamente e de maneira lógica, todos aqueles que foram predestinados, eles são glorificados. Então não tem essa, não, ele pode ter, não. Então, isso também quebra uma outra doutrina chamada pós-redencionismo. O pós-redencionismo ensina que alguns agostinianos são pós-redencionistas. Né? Então o que eles ensinam? Eles ensinam que é possível que alguém que tenha, digamos assim, sido justificado, que não esteja dentro do grupo dos eleitos. Então, pós-redencionistas, alguns agostinianos e outras linhas creem nisso. Então, eles creem que os eleitos, sim, eles perseveram, né? Porque Deus vai terminar a obra que ele começou e tudo mais, vai preservar os eleitos, mas alguns são justificados temporariamente. E por esse tempo, então, são justificados e depois perdem a salvação, esses que não são eleitos. Os pós-redencionistas, eles são diferentes do arminiano, mas de certa maneira um arminianismo, como é que a gente chamaria aí? Um projeto de arminianismo, porque eles creem que você perde a sua salvação porque você perderia a sua, ou alguém poderia perder a salvação, porque então essa pessoa não é de fato eleita, só justificada. Mas não existe isso. Paulo diz que aqueles que ele predestinou, chamou, aos que chamou, justificou, e aos que justificou, glorificou. Então não tem um que é justificado que não está nesse grupo, né? Paulo não diz assim que a pessoa pode chegar à justificação sem estar no grupo daqueles que foram de antemão conhecidos, predestinados, chamados. E a consequência de ser justificado é ser glorificado. Então não tem esse negócio, né? Então, mas vai ter alguns textos ali que vão dizer isso ou aquilo. Mas, se nós postulamos, como eu já disse, né, que as ovelhas seguem e obedecem a Jesus Cristo, minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, então elas obedecem, então, obviamente, elas não vão desobedecer, elas não vão cair, não vão. E Deus é poderoso para guardar as ovelhas até de tropeço. Isso é uma doutrina que deve ser recebida por fé e só a iluminação, só o poder do Espírito Santo para revelar isso, para vencer a nossa carnalidade, né? Para a gente ter uma plena euforia, então, crer nessa doutrina. Então, nós vamos agora sobre vários textos que falam sobre isso. Os textos do Antigo Testamento, muitas vezes, as pessoas elas ignoram esses textos, mas eles falam da restauração de Israel, né? Da restauração de Israel, e Hebreus, o escritor de Hebreus toma esses textos, por exemplo, em Hebreus 8 e Hebreus 10, ele toma Jeremias 31 como algo presente, que a igreja experimentava ali, que era uma promessa para os crentes ali presente. Então, não tenho nada contra pré-milenistas, inclusive eu era um, porque você pode acreditar nisso, mas geralmente alguns negam isso, né? Que aqueles textos dos profetas
eles falam sobre promessas para o povo, para o povo de Deus no total, em geral hoje. Eles jogam lá para um milênio, então, mas não é isso que os textos dizem. Os textos dizem que eles se aplicam, pelo menos o escritor de Hebreus aplica assim os textos onde os profetas falam, como Jeremias, à igreja. Então, por exemplo, o profeta Jeremias diz: eu colocarei a minha lei, imprimirei as minhas leis em suas mentes, escreverei nos seus corações, perdoarei os seus pecados e jamais me lembrarei. O escritor de Hebreus cita isso no capítulo 8 e cita novamente no capítulo 10. É incrível porque os arminianos não gostam, não percebem isso. Eles gostam de ir para a perda de salvação lá no versículo 26. Mas a implicação é que Deus imprime na lei dos seus eleitos, na mente dos seus eleitos as suas leis, nos seus corações os seus estatutos. Né? E também perdoa os seus pecados e jamais se lembra deles. Então essa implicação de que Deus vai fazer com que eles obedeçam, porque Deus vai imprimir as suas leis dentro deles, né? Então você tem essa implicação, mas aí a pessoa vai lá lutar contra isso, meu Deus do céu, mas enfim, a carne sempre milita contra o espírito, não adianta, né? Então, daí, e o próprio escritor de Hebreus no versículo 14 diz que com uma só oferta Jesus aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados, não que santificam a si mesmos, mas os que estão sendo, né? E depois no final do livro ele diz, né, que o próprio Deus da graça vos aperfeiçoe em tudo, né? E o vosso corpo, espírito e alma sejam conservados íntegros, né? Então ele vai dizer que é Deus que faz isso. O escritor de Hebreus ele tem esse entendimento também. E se nós aplicarmos as profecias, por exemplo, de Ezequiel também à igreja, Ezequiel 36, 26 e 27, né? O que ele diz? Colocarei em vocês um espírito novo, né? Vamos lá, Ezequiel 36, 26 e 27. Se você tem Bíblia, pode acompanhar aí. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque é mais fácil você pegar esse texto aqui e ele vai dizer que você vai obedecer. Então, quando você vê uma exortação, Deus vai fazer a pessoa obedecer. Não tem uma contradição, entendeu? Se não obedeceu, vai para o inferno. Mas ali está dando. Não acontece, né? A linguagem pode ser forte, mas não acontece com aquele que é eleito. Ó. Por exemplo, Ezequiel 36, 26 e 27. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e observeis. Quem faz isso? Deus. Eu porei dentro de vocês o meu espírito. Eu farei com que andeis nos meus estatutos e guardeis, né, nos meus juízos. Então quem faz é Deus. Deus vai fazer a pessoa obedecer. Então vai ter a exortação? Vai. Quem vai fazer? Deus. Jeremias 32, 39 e 40. Vamos lá. Jeremias 32 também está dentro da promessa da nova aliança. Quer ver? Jeremias 32 também está. Por exemplo, 39. E lhes darei o mesmo coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e o bem dos seus filhos depois deles. E farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar de fazer-lhes bem, e porei o meu temor em seus corações, para que nunca se apartem de mim. Então, a implicação é que o crente não pode se apostatar, né? Aí você diz isso, o cara diz, não, é para que nunca se apartem. Mas aí eu já ouvi tanta coisa. A incredulidade do cara, ele não consegue acreditar que Deus, o temor que Deus coloca, faz com que a pessoa não se aparte dele. Ele acredita que pode se apartar, mesmo que ela tenha recebido o temor de Deus. Mas vamos lá, 1 João 3,9 então. 1 João 3,9 vai dizer o quê? Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente, a divina semente, permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Então,
ele não pode viver no pecado. Quem é nascido de novo não vive na prática do pecado. Ele nasceu de novo, não vive mais na prática do pecado. Sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, lá no capítulo 5, versículo 17, toda iniquidade é pecado, e há pecado que é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e todo mundo está no maligno, né? Então, o que ele está dizendo aqui? Que ele que é nascido de Deus, o maligno não toca, sob a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Ele conserva-se a si mesmo. Na versão, essa aqui é a corrigida e fiel, vamos botar a revista atualizada, vai estar que aquele que nasceu de Deus o guarda, mas as duas maneiras ele não. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca, né? Então, sobre o pecado para a morte, né, João responde que aquele que nasceu de Deus conserva a si mesmo, ou então Jesus guarda ele e o maligno não toca. Então, a Bíblia diz, não faça, né? A primeira coisa que a carne faz é querer fazer. Então, miserável homem que somos. Então, por exemplo, todos os mandamentos da Bíblia, é possível que nós obedecemos. Por isso que a salvação é pela graça por meio da fé, né? Jesus fala, Paulo fala, né? Em Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie delas. Se a minha salvação dependesse do meu esforço de não cometer um pecado, isso já era obra minha. Então, se a minha salvação depende da minha força humana, do meu esforço de não cometer uma blasfêmia, da minha força do braço, então já é obra humana a salvação, já depende de mim, então não depende de Deus. Mas eu não devo, essa é a questão, eu não devo. Isso não quer dizer que eu não deva, que eu devo, né? Ou que eu estou omitido agora Não, eu devo não fazer, né? Devo obedecer a palavra de Deus, essa é a questão. Mas quem vai fazer isso? Quem vai garantir isso? Quem vai garantir que eu não faça isso? A minha força, o meu esforço, de certa maneira eu não vou fazer. Eu vou guardar a mim mesmo, como está ali no texto. Mas eu vou fazer isso porque eu nasci de novo. Eu recebi de Deus essa divina semente. Eu não posso viver no pecado, e eu não posso me apostatar, e eu não posso, porque Deus colocou o temor no meu coração em mim, né? O temor dele, né, no meu coração. Eu não posso ser tocado pelo diabo, o maligno não pode me tocar, porque eu vou me guardar a mim mesmo, eu vou me conservar. Ou Jesus vai me guardar, enfim. E lá e lembrando, né, que todos aqueles que são justificados eles serão glorificados, e todos aqueles que são ovelhas de Jesus ouvem a sua voz. Então a palavra diz: não faça isso. E o temor de Deus, né, a ovelha, que a ovelha de Cristo vai ouvir a voz dele e vai obedecer. Então é evidente que nós temos que obedecer, mas a salvação não pode vir por obras, ela não pode vir por esforço humano. A obra, ela é resultado da fé, né? Ela é resultado da fé, mas ela não é resultado do novo nascimento, mas ela não é a base para a nossa salvação. A base para a nossa salvação é a graça e a justiça de Cristo. Então, se a salvação dependesse do meu esforço de não fazer X ou Y, então ela iria ser por obras. Então, esse é o ponto principal. Lutero, os reformadores brigaram por causa disso, né? E é o ponto principal. Agora, um ponto importante que a gente deve se lembrar é que todos os textos de exortação, por exemplo, de alerta, nem Hebreus 6, Hebreus 10, eles devem ser levados a sérios e devem ser observados. Então você deve perceber ali, por exemplo, lá em Hebreus 6, eu mesmo digo que a linguagem ali, embora seja fenomenológica, uma coisa que nunca vai acontecer, a mesma coisa em Hebreus 10. Por que eu digo que nunca vai acontecer? Porque os dois textos, eles já dizem que não acontece. Por exemplo, Hebreus 6 diz: mas quanto a vós outros, amados, esperando coisas melhores, que acompanham a salvação, ainda que falamos dessa maneira, né? E fala sobre a certeza a segurança da salvação. Então ele dá um alerta forte, um sacode, olha, se isso acontecer, né? Então a pessoa fica ali: não, isso não vai acontecer. Mesma coisa Hebreus 10, né? Hebreus 10, 29,
ali que fala, né? Quanto maior castigo julgar aquele que calcou os pés do sangue do Filho de Deus e ultrajou o Espírito da graça. Então é algo muito sério mesmo. A pessoa que rejeita o Evangelho, que rejeita Cristo, que blasfema, né? Por quê? Porque ela não é regenerada mesmo. Agora, levando na hipótese que ele está levando ali, a pessoa que despreza a graça e volta para a lei, que é o que ele está falando em Hebreus 10, ela está fazendo isso. É isso que ela está fazendo. Ela está desprezando o sangue de Jesus e calcando os pés e ultrajando o Espírito da graça. Né? Então ela deve ser punida com o inferno. Mas lá no final, ele vai dizer assim: mas nós não somos os que retrocedem para a perdição, mas os que avançam para a conservação da alma. Então é isso que ele fala. Então toda doutrina de incredulidade é do diabo. Toda doutrina da perda da salvação, por exemplo, ela é do diabo. Por que ela é do diabo? Porque ela ensina que alguém que é regenerado, que Deus não vai cumprir as suas promessas. Né? Ela ensina que Deus não vai cumprir as suas promessas incondicionais, por exemplo, de fazer com que alguém obedeça. Por exemplo, como nós vimos lá em Ezequiel, farei com que eles obedeçam, né? Me obedeçam. Né? Ela ensina que que Jesus não é poderoso para guardar a pessoa, que a pessoa pode fugir, sendo que o próprio Jesus disse que as ovelhas dele ouvem a voz dele e seguem. Então, por que mais ela é do diabo? Ela coloca a dúvida no coração dos outros, né? E mais? Ela acha que a pessoa pode viver deliberadamente em pecado, sendo que 1 João 3,9 diz que não. Acha que a pessoa pode cometer o pecado de blasfêmia, sendo que Romanos 8, 28 a 30 diz que todos aqueles que foram predestinados serão glorificados. Então ela é uma doutrina do diabo, ela enfia a credulidade dos outros. Todavia, no nosso zelo de defender a doutrina da perseverança dos santos, nós não podemos esquecer que ela ensina que os santos perseveram, né? Que é o lado da moeda. Então, embora esses irmãos estejam bem errados em defender a perda de salvação, aqueles que pregam uma hipergraça no sentido em que a pessoa pode viver displicentemente da maneira que ela bem entende, não precisa obedecer a Deus, está errado. Por quê? Porque a Bíblia ensina que todos aqueles que nasceram de novo não vivem na prática do pecado, ouvem a voz de Jesus, obedecem, vão tomar conhecimento das coisas de Deus e vão obedecer. Então, perseverança dos santos tem nada a ver com libertinagem, né? Ela tem a ver com obediência. Então não tem nenhuma contradição. Espero que tenha sido claro. Claro que tem bastante versículos para citar, bastante textos, né, para falar. Por exemplo, nós podemos falar sobre 1 Pedro 2. Aí a pessoa vai dizer que eles negaram o Senhor que os resgatou. Trazendo, primeiro, ali em 1 Pedro 2,1, não é dito em nenhum lugar que foram resgatados pelo sangue de Jesus. Foram resgatados. O resgate, o próprio texto vai dizer, lá pelo versículo 10, se não me engano, vai dizer assim, pelo conhecimento do Senhor Jesus Cristo, ou seja, pelo conhecimento da doutrina certa, eles foram resgatados do mundo, né? Mas não pelo sangue, não é dito que eles foram resgatados pelo sangue de Jesus Cristo, mas pelo conhecimento do Evangelho. Então, eles foram tirados de um ambiente de podridão, que é o mundo, e trazidos para um ambiente de luz, né, de resgate, que é a igreja. Então, por esse conhecimento, não é dito que eles foram comprados pelo sangue de Jesus, é dito que eles foram resgatados. Outra coisa é que no versículo, lá nos últimos versículos, ele diz, né, com eles se cumpre o ditado: voltou a porca lavada, o espojador de lama, e o cão próprio vômito. Novamente ressalto, levar esses caras a alguém que foi justificado e depois caiu, ou que foi comprado por Jesus, né, é você negar ali a corrente dourada em Romanos 8, e é negar João 10. Em João 10, Jesus define muito bem a expiação, porque ele diz assim, eu dou minha vida pelas minhas ovelhas. Ele fala assim. Então, tem outras ovelhas não desse aprisco. Ali Jesus deixa muito claro. Se nós não conseguirmos definir a doutrina e definir na nossa mente, não é isso que eu creio, e nós vamos ficar toda hora sendo levado por ventos de doutrinas. Não, é o que Jesus disse ali. O que Jesus diz ali? Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Vocês não creem porque não são das minhas ovelhas, né? Lá em João 11, 50 ao 53, ele diz assim, que Jesus morreu
Não somente pela nação de Israel, no sentido geral, mas ele diz, mas para reunir os filhos de Deus que andam dispersos. Então Jesus morreu para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Você vai ver em Apocalipse 5:9 que digno és de abrir o livro, desatar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus aqueles que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. Ah, mas Jesus morreu pelo mundo todo, não é dito. Ah, mas Deus amou o mundo. Mesmo se a gente leva em consideração o amor de Deus como se fosse um amor geral por toda a criação, ali em João 3 é dito que Deus amou o mundo para salvar todo aquele que nele crê, não o mundo todo. Então a morte de Jesus é para salvar o que nele crê. Então ela já é definida ali. Então nesse próprio versículo 16 você não tem um universalismo, ou seja, uma morte que intenta salvar todo mundo, mas salvar todo aquele que crê. Então na pregação também é bom a gente não dificultar muito. Está pregando o evangelho, a gente falou sobre depravação total, a gente fala sobre arrependimento. Então vou falar sobre a morte de Jesus. Olha, então Jesus morreu para salvar aquele que crê. Se você crê em Jesus Cristo, você é salvo, condenado. Qualquer um pode pregar isso, não tem problema nenhum. Então, se você crê em Cristo, você é salvo da condenação, não é condenado. Nunca mais vai ser condenado. Jesus diz, todo aquele que crê em mim tem a vida eterna, já passou da morte para a vida e não entra em condenação. Jesus fala isso. Também em 1 João 2,19 é dito que eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Então, sobre os falsos mestres ali. Mesma coisa, então se você não pode jogar um texto da Bíblia contra o outro. Os falsos mestres não eram da igreja, não pertenciam aos nossos, saíram para se manifestar que não eram dos nossos. Então, é algo simples de explicar, na verdade. Para quem tem fé, é simples. Para quem não crê, realmente não tem o que fazer. A pessoa não vai crer, tem que dar o braço a torcer essa doutrina. Então, eu, por exemplo, eu me lembro que eu lutei muito contra a doutrina da eleição e contra a certeza da salvação. Quem me deu fé? O Espírito Santo. Quem me deu fé nessa doutrina foi Deus, quem me levou. Porque quando você vê que não tem mais jeito, não tem, o que vai fazer eu perseverar? Vou ficar aqui lutando contra mim mesmo, dentro de mim? Não dá. Tem que me entregar à graça de Deus. Tem que me render a Deus. A minha força humana tem que acabar uma hora. Então, como que eu vou me render? Como que acabou minha força? É Deus que faz tudo. Agora, se você continua ainda fazendo força, não é fácil. Então, aí vem, por exemplo, as pessoas muitas vezes sobrecarregam a gente com dúvidas. Então, eu estudei bastante os versículos bíblicos e as pessoas me mandam bastante questões. Então, você vê, no momento de dificuldade, as pessoas ainda me mandando questões bíblicas. Então eu estava com um momento de dificuldade, sendo dardeado pelo diabo, minha mente para lá e para cá, a pessoa mandando questão. Aquilo é uma dúvida. E aquela carnalidade daquela pessoa não tem poder para ir lá. Só o Espírito Santo pode regenerar um coração. Eu não posso. Só o Espírito Santo pode iluminar uma mente. Eu não posso fazer nada. Que resposta eu posso dar para aquela pessoa? Entendeu? Eu dou a resposta simples. Vai pelas promessas de Deus. Deus vai cumprir as promessas dele. O que ele diz? Eu colocarei em vocês o meu espírito e farei com que vocês obedeçam a minha lei. Amém. Então Deus disse para não fazer, ele vai fazer você fazer. Colocarei meu temor nos seus corações para que nunca. Ele disse. Amém. Eu devo fazer, então faz. Ah, mas não sei o que. A pessoa fica no conflito. Por que ela fica nesse conflito? Carne. Ela não crê realmente. Aí, se eu, que sou homem, eu também tenho conflitos, eu também sou homem, eu também tenho dificuldades. Vou tentar com a minha força do meu braço ir lá, tentar convencer a pessoa e ficar, não vou, não perco mais meu tempo. Então só digo ali, é isso aqui, quer crer, crê, não crê, tchau, vai embora. Então, porque a corrente dourada é algo muito, muito sério. Conheceu de antemão, predestinou, chamou, justificou, glorificou, acabou. Tem. O que mais? Vai fazer o quê? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O arminiano, você mesmo. Então
Então te mata, cara. Vai lá e te mata. Não tem mais esperança. Te mata, vai lá. O cara quer pecar, então vai. Não tem o que fazer. O cara quer pecar. Então vai. Entendeu? É quando você pega e entende, não é isso aqui, deu, vou avançar, entendeu? Tchau. Não quero saber. Vou avançar. Agora a questão não é mais o que? Agora o que eu tenho que fazer? O que a Bíblia manda eu fazer? Onde eu estou errando? Como pai de família, como trabalhador, como. O que eu estou fazendo? Não estou evangelizando. Então agora eu vou prosseguir para o alvo. Eu deixo as coisas que ficam para trás, né? Aquelas coisas que me prendem, eu deixo para trás e agora eu sigo para o alvo, né? A soberana vocação de Deus em Cristo e tchau. Porque só Deus pode dar fé, só o Espírito Santo pode me dar fé, então só Ele pode dar fé para vocês ou para qualquer um, só Ele pode fazer isso. Só Ele pode convencer uma pessoa. Então, claro que é bom estudar muita teologia, mas a gente tem que ter essa noção de que só Deus pode iluminar uma pessoa. E por mais que você estude, você dá argumento, não tem contra-argumento e vai. Aí, esse aqui é o mais plausível. Aí você fica com o que é mais plausível. Aí daqui a pouco vem um vento de doutrina e tira, né? Mas se você não tem uma testificação do Espírito Santo no seu coração, você vai para lá e para cá e não adianta. Então, irmãos, fiquem na paz, que Deus abençoe. E vou salvar esse vídeo aqui, depois eu vou postar lá no meu canal. Amém?